Carta do apóstolo João. Por isso, eu convido você a abrir sua Bíblia. Primeira carta de João, capítulo 2. Vamos ler os versículos de 7 a 11. 1 João, capítulo 2. Vamos ler texto que são apenas 5 versículos, de 7 até 11. Os irmãos encontraram? A palavra do nosso bondoso e maravilhoso Deus diz assim: Amados, não lhes escrevo um mandamento novo, mas um mandamento antigo, que vocês tiveram desde o princípio. Esse mandamento antigo é a palavra que vocês ouviram. Por outro lado, o que lhes escrevo é um mandamento novo. Aquilo que é verdadeiro nele e em vocês, porque as trevas vão se dissipando e a verdadeira luz já brilha. Quem diz estar na luz, mas odeia o seu irmão, está nas trevas até agora. Quem ama o seu irmão permanece na luz, e nele não há nenhum tropeço. Mas quem odeia o seu irmão está nas trevas, anda nas trevas, e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Amém. Vamos orar. Deus bendito e poderoso, agora, Senhor, estamos diante da Tua preciosa palavra, e nós te pedimos que o Teu Santo Espírito, que habita em nosso coração, faça com que nós percebamos a riqueza do Teu Evangelho, da Tua graça. Que a Tua palavra ela seja frutífera em nossos corações. Que a gente frutifique para a Tua glória, porque toda árvore boa deve dar bom fruto. E Pai, se houver alguém aqui que ainda não recebeu do Teu Espírito, eu peço que o Senhor, que é totalmente amoroso, misericordioso, perfeito e benigno, enche e invada o coração dessa pessoa, para que ouvindo a pregação da Tua palavra, que é o poder Teu, Tua força poderosa para a salvação de tudo que crê, não possa fazer outra coisa senão dizer: sim, eu creio, Senhor, em Tua palavra. Em nome do Teu Filho amado, o nosso Salvador, nós oramos e eu clamo a Tua misericórdia sobre a minha vida. Estarei incumbido de pregar a mensagem mais importante que existe. Em nome de Jesus nós oramos, Senhor. Amém. Amém. Meus queridos, como eu disse, nós estamos fazendo uma exposição da primeira carta de João, essa carta que é extremamente rica, importante, que tem muitos ensinamentos para nós. E é sempre importante a gente recapitular, uma vez que já estamos no andamento do segundo capítulo, não é? O que João já expressou, o que João já disse, já nos ensinou. Tá? Então, primeiro, o autor da carta de João, obviamente, é o apóstolo João, aquele que é considerado o discípulo amado. E ele fala de várias questões que são assim, fundamentais para a fé verdadeira. Existem divergências teológicas entre igrejas e igrejas cristãs, mas existem pontos que são inegociáveis, que são fundamentais. E João fala de alguns deles aqui. Esses pontos definem se um cristão é de fato um cristão verdadeiro ou não. Se ele é só nominalmente cristão, se ele é só da boca para fora. Por exemplo, João começa a sua carta falando sobre a encarnação do Verbo. Ou seja, que Cristo, o Deus eterno, que estava com o Pai desde a eternidade, reinando soberanamente, decidiu se fazer carne. Decidiu vir à terra como um servo, despojando-se da sua glória por amor, para nos salvar. Bem, se algum cristão diz que Cristo não veio em carne, esse não é um cristão. O Verbo encarnou. E ele encarnou com um motivo: o seu sacrifício. E nós veremos o porquê do seu sacrifício. E veremos por que é tão importante essa mensagem. Ele disse que ali no primeiro século, quando João escreve essa carta, um pensamento muito estranho, herético, que invadiu a igreja ali nos primeiros dias da igreja, não acho que isso é diferente já,
O diabo já bombardeava a igreja desde o seu início. Surgiu um pensamento que ficou conhecido como protognosticismo. Mas na frente ele se desenvolveu para o gnosticismo. Uma heresia imensa, absurda, que misturava doutrinas pagãs, filosofia grega, o legalismo do povo judeu, aquele legalismo farisaico, numa capa de cristianismo, invadindo a igreja. E um dos pensamentos, eram muitos pensamentos errados, tá, irmãos? Vou citar apenas um. Um dos pensamentos deles, que era baseado numa filosofia grega, dizia o seguinte: olha, alguns filósofos dizem que a matéria é má e que o espírito é bom. Uma vez que Deus é espírito e ele é bom e a matéria é má, como pode Deus ter sido feito carne? Deus assumiu a matéria que é má? E por meio desse silogismo falso, dessa lógica errada, eles começavam a dizer que Jesus não veio em carne, que o verbo não encarnou. Isso é bem enfático e claro: aquele que não confessa que Jesus veio em carne, esse é o anticristo, ele nega a Cristo. Essa heresia tem muitas outras facetas. Infelizmente, ela ainda tem as suas sementes plantadas no meio do povo de Deus. Infelizmente. Então temos 3 temas, 3 verdades que são bem recorrentes, que João fica batendo nessa tecla, de modo que todo o povo de Deus deve seguir esse caminho verdadeiro. Olha, é fundamental para que todo cristão viva um cristianismo saudável, que ele tenha uma boa doutrina, uma doutrina genuína. Tem crente que, se você falar doutrina aí, se arrepia, sai correndo. Meu irmão, todo ensino, tudo aquilo que você pega para a sua vida, para praticar, é doutrina. Você chamando ou não de doutrina. Então, nós somos chamados para viver a doutrina genuína. E onde essa doutrina se encontra? No pensamento filosófico? Na sociedade? Nas religiões, mundo afora? Nas tradições? Ou se encontra na palavra de Deus? Bem, todo verdadeiro cristão deve entender que a boa doutrina, a doutrina verdadeira, o pensamento genuíno se encontra na Escritura, na palavra de Deus. Do contrário, ele não pode viver um cristianismo saudável, um cristianismo autêntico. Então essa é uma verdade que João vai ficar batendo nessa tecla durante a sua carta. Outra verdade é que uma vez que você recebe a doutrina genuína, que você entende corretamente o que Deus fez por você e quem é você, é que você também passa a entender como você deve viver uma vez que você foi alvo da salvação. Será que nós precisamos mudar de vida? A doutrina genuína, a palavra de Deus nos ensina que sim. Portanto, é fundamental que o cristão ele não só conheça, mas que ele obedeça. Ele viva de forma obediente. Esse é outro ponto fundamental da palavra de Deus. Mas não é só isso. João nos ensina que o cristão verdadeiro ele deve viver isso de forma fervorosa. Isso deve invadir o seu coração, a sua mente, de tal forma que você não pode pensar diferente. E que você não pode dizer assim, existe um jeito melhor de viver. Não, o melhor jeito de viver é o jeito que o Senhor, que é amor, que é o Deus perfeito, bondoso, misericordioso, gracioso, longânimo, lhe deu para viver. De modo que aquele que é invadido por Cristo, habitado pelo Espírito, amado incondicionalmente, deve responder a esse amor infinito de forma fervorosa. Como você encontrar o maior dos tesouros, como encontrar a maior das bênçãos, e você fica assim, tá bom, não mudou nada na minha vida. Não faz sentido. Aquele que recebe a doutrina genuína, que vive obedientemente, deve viver de forma fervorosa, devota para a glória de Deus. Então, o conteúdo dos capítulos, dos parágrafos anteriores, eu disse que a melhor forma de estudar a carta, né, de João, a primeira carta, é por parágrafos, porque ele vai para vários assuntos, vários conteúdos bíblicos. Os 2 parágrafos anteriores que nós tivemos a oportunidade de estudar na semana passada, é que o parágrafo 3º é que Deus perdoa. Nós conhecemos o Deus que é o Deus do perdão. E João apresentou para nós a importância de que nós devemos confessar os nossos pecados a Deus. Jamais retê-lo. Jamais dizer que não temos pecado, mas e tudo devemos reconhecer a nossa natureza fraca.
para poder confiar na força do Deus que é todo-poderoso. E o parágrafo seguinte nós vimos que Deus, que Cristo, é o nosso advogado fiel. Não é o advogado, como eu disse aqui, que usa a brecha da lei, que desacredita da sentença. Porque o Deus que julga, o juiz, ele sabe de todas as coisas. Ninguém pode enganá-lo. Ninguém pode distorcer e torcer a verdade. Mas ele é o nosso advogado fiel, que intercede por nós, porque ele mesmo já pagou pelos pecados dos seus filhos. Ele já sofreu a condenação pelos nossos pecados. Portanto, essas duas verdades devem ecoar em nossas mentes. Eu sou um pecador, mas o meu Deus me salva de todo pecado. Se eu creio, ele pode. E ele intercede continuamente por mim nos céus. Agora, finalmente, podemos entrar no conteúdo da nossa passagem dessa noite. Eu convido você a manter sua Bíblia aberta, a fazer anotações, se possível, isso é muito bom. E quando tiver dúvidas, levantar a mão. Bem, a pergunta que nós devemos responder, eu quero lidar com vários elementos nesse texto, citar outros textos, mas a pergunta que eu quero responder com esse parágrafo de hoje é: como eu devo viver, sendo eu alguém que nasceu de novo? Se eu sou um nascido de novo, se Jesus me vivificou, se o seu Santo Espírito removeu o coração de pedra e colocou um coração de carne no lugar, se Cristo morreu para me salvar, se eu criei, e todo aquele que crê não perece, mas tem a vida eterna, como eu posso viver? Como eu devo viver? Como deve viver alguém que nasceu de novo? Como deve viver alguém que professa ser servo de Deus, ser filho de Deus? Até esse momento da sua carta, João ele já tinha trazido, né, ele trouxe vários ensinamentos importantíssimos para os verdadeiros cristãos. Vários. E um desses ensinamentos foi o seguinte: João escreveu bem assim: Deus é luz e nele não há treva nenhuma. Deus é luz e nele não há treva nenhuma. Meu irmão, quando você perceber a profundidade dessas palavras, se você de fato crê em Cristo, sua vida nunca mais pode ser a mesma. Porque João também nos ensinou que nós devemos manter que a comunhão dos filhos de Deus não é só na igreja, é unidade dentro da igreja. Comunhão é pensar igual, viver igual para a glória de Deus. No que diz respeito, obviamente, à fé verdadeira. Mas ele diz assim: a nossa comunhão é com o Pai e com o Filho. Isso faz parte da vida cristã. Ter comunhão com o Pai e com o Filho é fundamental para vivermos para a glória de Deus. Agora me responda: Deus é luz e não há treva nenhuma nele. E você, imagine sua vida, se ela é uma vida de santidade, de piedade ou de impiedade. Como nós podemos viver para a glória de Deus? Será que é possível o Deus que é luz se relacionar comigo que estou vivendo uma vida de trevas? É possível Deus ter comunhão, ou nós termos comunhão com o Pai, se a nossa vida não for uma vida devota ao Senhor, uma vida de santidade, uma vida de alguém que leva o Senhor em conta ao tomar suas atitudes? Então, para termos comunhão com Ele, é fundamental que a gente também ande na luz. Você deve andar na luz. Então já respondo a pergunta: como um cristão deve viver se ele nasceu de novo andando na luz? A grande questão é: como é que a gente faz isso? Isso é fácil entender que a gente deve andar na luz, mas como? Em que consiste andar na luz? O que significa andar na luz? Como podemos andar na luz? Bem, são essas perguntas que nós tentaremos responder mediante essa passagem, que é uma grande e rica passagem. Lembre, o Evangelho de Cristo, ele mexe com a nossa mente de forma intelectual, ele mexe com os nossos corações, porque nós somos também seres sentimentais. Mas tudo isso só faz sentido se a nossa vida prática for transformada. Se as nossas ações, as nossas palavras, os nossos pensamentos demonstrarem que fomos de fato transformados por Cristo.
Então o próprio João ele trouxe verdades importantíssimas, que são a base para dar as devidas respostas para essas perguntas. Vejamos algumas coisas que ele nos ensinou já, que ele havia dito, e que todos nós devemos saber. São elementos simples do Evangelho, mas que nós devemos tratar como verdade. Primeiro, todos somos pecadores. Alguém aqui duvida disso? Quem duvidar, levante a mão. Bem, se duvidar, você está errado. João mesmo disse, aquele que diz que não tem pecado, esse é mentiroso. E mais, faz de Deus mentiroso. Porque Deus diz que todos pecaram. Quando você lê Romanos, Paulo escreve, todos pecaram e carecem da glória de Deus. A uma se fizeram inúteis. Essa é a condição do homem. O homem se corrompeu no Éden. E desde então, toda a semente humana é pecaminosa. Todos nós, consequentemente, João ensina que devemos confessar os nossos pecados. Porque quando nós confessamos o nosso pecado, reconhecemos a nossa fraqueza, nós não confiamos mais em nós mesmos. O mérito é tirado de nós. Eu não tenho mérito porque eu pequei. Então alguém tem que fazer isso por mim. Quem é que faz? Aquele que se fez carne. Ó, como João começa. Cristo se fez carne, o verbo encarnou para isso. Porque o que você não podia fazer, ele veio fazer. Ele veio te substituir. Viver a vida que você foi incapaz de viver. Morrer a sua morte, para que você pudesse viver a sua vida. É interessante, porque quando a gente lê a lei, muita gente pula a lei, não gosta da lei do Antigo Testamento. Aí aqueles textos de Levítico, né? Você tinha que pegar um animal, o sacrifício era um animal macho, de um ano, puro, sem defeito, sem mancha, sem mácula. O que é que aquilo representava? O verdadeiro cordeiro que tinha que vir. Tinha que ser perfeito. E mais, por que era necessário matar um animal? Porque era fato que um inocente tinha que morrer pelo culpado. Se o culpado morresse, a sua morte era devida. Era consequência do seu erro. Agora, quando o inocente morre para o culpado, ele o purifica. A gente sabe que aqueles animais não purificavam pecados. É o que o autor aos Hebreus diz. Mas eles representavam aquele que viria. E quando João Batista o vê, ele diz, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele se fez carne, totalmente puro, sem nenhuma mácula, para poder nos substituir. Então, a nossa atitude, a primeira atitude de alguém que se encontra com Cristo é, nós devemos confessar os nossos pecados ao Senhor. E nós devemos fazer isso. E João diz, olha, você deve viver na luz, vive em santidade, mas, contudo, todavia, entretanto, a nossa natureza ainda nos acompanha. Uma natureza manchada, caída. Se alguém pecar, o que é que nós temos? Expectativa de juízo. Não é isso que João diz. Mas se alguém pecar, temos advogado junto ao Pai. E quem é esse? João escreve, Jesus Cristo, o justo. E pelo fato de ele ser de fato justo, ele imputa a sua justiça em nós, graciosamente. Ele não nos cobra nada, ele faz isso de graça. O que é que te cabe? Crer. Mas se você crer, você obedece, obviamente. Você confessa os pecados e você busca mudança, arrependimento genuíno. Nele nós temos, de fato, perdão dos pecados. E que fique claro, somente nele. Solos Christus, somente Cristo pode nos perdoar. Mas João fala disso também. João ele disserta sobre o sacrifício de Cristo. Ele diz que Jesus é a propiciação pelos nossos pecados. Ou seja, ele é o sacrifício perfeito. Ele se entregou na cruz em nosso lugar. Aí você pergunta, então qual foi o preço que foi cobrado de mim? Qual foi o preço cobrado de nós para desfrutarmos desse amor? A resposta é, isso é amor. Isso é graça. Nada foi cobrado a você. Você não tinha como pagar por aquele que é o perfeito, como pagar para aquele que é dono de tudo, que tem todas as coisas. Foi tudo de graça, meus irmãos, foi por amor. Então, a reunião de todas essas verdades,
a reunião de todas essas coisas que nós vimos é bem interessante. Quando a gente começa a ponderar sobre tudo isso que João já falou, eu ainda nem citei nada do nosso parágrafo, tá? João já tinha dito isso nos versículos anteriores. Então isso mostra que quem nós somos? Quem nós somos? Pecadores, culpados, impotentes, que a gente não tem como se salvar também, por nós mesmos, obviamente. A consequência é que a gente vivia em trevas, a gente não percebia a verdade, a gente não podia amar a Deus, a gente vivia odiando os outros, buscando a gente em primeiro lugar, sem mérito algum nessa vida. É isso que são os homens sem Cristo. Que nós estávamos nesse caminho. Se você ainda está nesse caminho, você é convidado para mudar de graça. Isso é quem somos. Quando a gente olha para essa perspectiva de quem somos, você pode pensar, então, qual chance nós temos de viver para sempre ao lado de Deus? Qual chance nós temos de sermos salvos? Se toda vez que eu olho para mim mesmo, que eu reflito da forma correta, não sendo autoindulgente, né, não dando desculpas aos meus pecados, mas confessando, quando eu olho para nós mesmos, para mim mesmo, eu vejo uma bola de pecado. A gente pensa o que não deve, fala o que não deve, faz o que não deve, e andou por boa parte da nossa vida assim, fazendo isso. Qual chance eu tenho, então, diante de Deus? O que será que eu posso falar no tribunal de Deus que vai fazer ele ter pena de mim? Se é dito que ele é um juiz que não é corrupto, totalmente justo, ninguém pode enganá-lo porque ele sonda os corações. A perspectiva seria: estou perdido. Estou perdido. Só que, por outro lado, a mensagem do Evangelho ela não é parcial. Ela não mostra só quem você é. Ela mostra quem você é e lhe dá uma solução para isso. É isso que Deus fez. João ele nos revela as virtudes do Cordeiro de Deus. Quem é o Cordeiro de Deus? Ele é aquele que habita na luz com o Pai. Então, totalmente puro, santo, sem contemplar o mal. E o que ele fez? Ele se fez carne para nos redimir, para nos substituir. Quanto ele cobrou por isso? A Escritura nos diz: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, totalmente gratuito a sua obra. Graciosa, amorosa. E descobrimos que nele a gente pode passar a viver na luz. Que por meio dele, do seu sacrifício, do seu amor, nós podemos ter comunhão com o Pai. Você consegue perceber isso? O que você era e o que Cristo pode fazer por você? De graça. Isso é simplesmente o amor mais indescritível. Ele te dá vida, enquanto o seu caminho antes era de morte. É a combinação perfeita. Eu sou um grande pecador e Cristo é um grande salvador. Tem uma combinação melhor que essa para nós? Então agora João começa a responder aquelas perguntas que eu fiz no início. O que é andar na luz? Uma vez que fomos salvos, uma vez que Cristo morreu em nosso lugar, como eu devo proceder? Como eu posso andar na luz? Como eu posso frutificar para a glória de Deus? Porque o verdadeiro cristão deve dar frutos. Veja que essa forma de viver, de santidade, de busca para viver uma vida virtuosa para a glória de Deus, ela não é a compra da salvação. Só quem consegue viver buscando a glória de Deus é quem já foi salvo gratuitamente. É quem já experimentou o amor infinito de Deus. Aquele que experimentou a glória de Deus, ele vive assim. Aquele que teve o seu coração dilacerado pelo amor, passa a transbordar amor. E o que João apresenta agora é como salvo por Cristo deve viver. Como alguém infinitamente abençoado por Deus pode proceder nesse mundo. Bem, esse é o padrão da luz que João vai falar. Como é andar na luz? Esse é o padrão do amor. O amor que a Escritura escreve, que procede de Deus, que é o vínculo perfeito, o vínculo da perfeição. E ele começa assim. Olhe para a sua Bíblia, João
1 João, capítulo 2, versículo 7. Amados, não lhes escrevo um mandamento novo, mas um mandamento antigo, que vocês tiveram desde o princípio. Esse mandamento antigo é a palavra que vocês ouviram. Você pergunta, que mandamento é esse? João até agora não tinha falado de mandamento propriamente. Que mandamento é esse? A palavra que vocês ouviram. Então imagine que João está escrevendo essa carta, onde muitos judeus convertidos a Cristo iriam receber. E João está dizendo, olha, não tem nada, tem nenhuma novidade robusta não. Deus já tinha revelado isso em sua palavra. Vocês já conhecem o mandamento. O que vocês devem fazer agora é pôr em prática. Que mandamento antigo é esse? É a lei de Deus, que o povo judeu tinha, mas não compreendia, ou pouco compreendia. O que a lei fala? O que a lei diz? Muitas das pessoas odeiam abrir esses textos, mas eles são importantíssimos para nós. Levítico 19 e 18, capítulo 19, versículo 18, está escrito assim: não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Deuteronômio, a repetição da lei, a segunda lei, Deuteronômio capítulo 6, versículo 5, está escrito: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Esses não são mandamentos novos. E João está dizendo, eu não escrevo um mandamento novo. Vocês já conhecem. Na verdade, até muitos dos descrentes conhecem, já ouviram falar desses dois mandamentos, que é o resumo da lei. Mas entre ouvir, entender e praticar, tem um abismo muito grande. O próprio Senhor Jesus confirma essas palavras de João. De como o homem deve andar na luz, obedecendo o chamado do amor. Mateus capítulo 22, do versículo 34 a 40. Os irmãos não precisam abrir, a gente vai abrir outros textos. Mateus 22, de 34 a 40, diz assim: entretanto, os fariseus, sabendo que ele fizera calar os saduceus, reuniram-se em conselho, e um deles, intérprete da lei, experimentando, lhe perguntou se foi tentar Jesus: mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Dependem toda a lei. Tudo se resume a essa palavra: amor. Em outras palavras, o que aprendemos aqui é que o padrão de Deus para os seus servos, para os seus filhos, é o padrão de amor. É muito bonito. É muito fácil falar. Viver é outra história, né? Agora, em Cristo, e aí você deve de fato ser constrangido a viver, porque em Cristo, esse mandamento ele ganha um significado peculiar, mais profundo. E é isso que João vai explicar no versículo posterior. Apesar de não ser um mandamento novo, como João diz, eu não estou dando a vocês um mandamento novo. Ele agora passa a ser adornado, embelezado com elementos distintos, de forma que fica muito mais precioso do que a revelação do Antigo Testamento. No Novo Testamento, esse amor experimental, perfeito, que Cristo nos chama para viver e experimentar, ele é adornado de uma beleza muito superior. João diz assim no versículo 8: por outro lado, o que lhes escrevo é um mandamento novo. Ele disse, não estou dando um mandamento novo, mas agora o que eu escrevo é um mandamento novo. Aquilo que é verdadeiro nele e em vocês, porque as trevas vão se dissipando e a verdadeira luz já brilha. Aí vem a pergunta. Então, eu disse já aos irmãos aqui que nos visita, costume-se com isso. A melhor forma de a gente entender a palavra de Deus é a gente fazendo perguntas para o texto e procurando na própria escritura, não em nós mesmos, não na tradição, não na filosofia, não na sociedade, mas na própria Bíblia, a resposta para elas. Então, em que sentido João diz, eu não estou dando um mandamento novo, mas na verdade é como se fosse um mandamento novo? Em que sentido esse mandamento é um mandamento novo? Como assim um novo mandamento?
Vejamos o que o próprio João escreve no Evangelho. No capítulo 13, versículo 34, ele diz: palavras de Cristo, tá? O próprio Senhor Jesus falando: novo mandamento vos dou. Olha, Jesus está dizendo: novo mandamento. Será que Jesus veio trazer outra lei? Ele veio revogar a primeira e trazer uma nova? A Escritura não diz isso. Ele diz o seguinte: que vos ameis uns aos outros. Esse mandamento é novo? Não. Mas agora ele passa a ser adornado de uma beleza superior. Olha, Jesus diz assim: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Até aqui é o antigo que eles já conheciam. Só que ele diz assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Aqui está a novidade. Em que sentido esse mandamento é um mandamento novo? É que ele agora recebe um padrão infinito. Ele recebe um padrão perfeito. Como nós devemos amar aos outros? Se já era difícil amar sem saber disso, agora é um pouquinho maior, um pouquinho mais difícil, né? Assim como eu vos amei. Nesse sentido, esse é um mandamento novo. Não o fato de que o amor é o padrão de Deus. Isso sempre foi, desde o princípio. Desde quando Deus criou o homem, ele já estava revelando o seu amor ao criar o homem. Mas ele é novo no fato de que nós devemos amar como Cristo amou. E eu te pergunto, e como Cristo nos amou? Se essa pergunta, se a resposta para isso não te constranger, porque você imediatamente deve descobrir que você não ama assim, se isso não te constranger, nada mais te constrangerá nessa vida. Você deve amar como Cristo amou. E como Cristo amou? Cristo amou sacrificialmente, perfeitamente, absolutamente, incondicionalmente. E não tem adjetivo que a gente consiga terminar a profundidade desse amor. E assim nós devemos amar. Quando a gente percebe isso, a gente percebe que a gente é incapaz de cumprir esse mandamento, não percebe? Onde é que eu recorro, então? Primeiro, eu devo tentar fazê-lo ativamente, mas eu recorro à misericórdia de Deus. Porque se ele me cobrar por causa disso, não teria o que lhe oferecer. Como pode algumas religiões achar que pode comprar a salvação? Como pode qualquer pessoa em sã consciência defender a salvação pelas obras? Está claro que é impossível seguir esses mandamentos. Não é porque o mandamento é ruim e porque Deus está cobrando uma coisa excessivamente difícil. É porque nós não somos como deveríamos ser. É porque o pecado nos manchou. A nossa natureza caída nos impede de viver para a glória de Deus plenamente. O mandamento é bom. A lei é santa e justa. Pecadores somos nós. O amor sacrificial de Cristo é perfeito. Eu convido você a abrir a sua Bíblia agora no Evangelho de João, no capítulo 10, a partir do versículo 11. Evangelho de João, capítulo 10, a partir do versículo 11. Jesus diz assim: vejamos um pouco sobre o seu amor sacrificial. Ele diz: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Está claro o que Jesus ia fazer. Ele estava declarando aos seus discípulos: eu vou fazer isso. O bom pastor dá a vida, se entrega pelas ovelhas. O mercenário, por outro lado, que não é pastor, a quem não pertence às ovelhas, vê o lobo chegando e faz o quê? Abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. Jesus está falando aqui dos fariseus, tá? O mercenário foge porque é mercenário e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Olha que coisa interessante. O bom pastor conhece as ovelhas e elas lhe conhecem. Assim que é a ovelha, né? Ela ouve a voz do pastor e sabe quem ele é. Ainda tem outras ovelhas, não deste aprisco.
Ó, Jesus falando sobre a expansão do evangelho mundo afora. Preciso também trazer também estas. Elas ouvirão a minha voz, e então haverá um só rebanho e um só pastor. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para recebê-la outra vez. Mais uma vez. Como é que ele vai restaurar? Como é que ele traz para si as ovelhas de todos os currais da terra para um único rebanho ser feito, que nós chamamos de igreja? Como é que ele faz isso? Dando a sua vida. Porque eu dou a minha vida para recebê-la outra vez. Agora veja o que Cristo disse, para que ninguém ache que ele foi arrebatado porque ele não tinha força. Ninguém tira a minha vida. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregá-la e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Ninguém tira a minha vida. Eu voluntariamente a entrego. Por que ele faz isso? Ele foi obrigado a fazer? É simples. Você vai procurar todas as palavras no dicionário e você não vai achar nada que defina isso. Senão, amor e graça. Por causa dessas palavras, houve nova divisão entre os judeus. Muitos deles diziam, ele tem demônio e enlouqueceu. Olha o que dizem os loucos quando ouvem o evangelho. Por que vocês ouvem o que ele diz? Outros diziam, este modo de falar não é de endemoniado. Será que um demônio pode abrir os olhos aos cegos? É o que Jesus tinha acabado de fazer, curar um cego. Ele deixa bem claro, eu dou a minha vida voluntariamente. E ele diz o motivo pelo qual ele faz isso. Ele faz isso para restaurar as ovelhas do seu rebanho. As ovelhas conhecidas por ele antes da fundação do mundo. Na eternidade, quando ele escolheu cada uma nominalmente. De modo que somente elas ouvem sua voz. Não acha estranho se proclamar o evangelho para alguém e ele não ouvir o chamado de Cristo. Porque ele não era das ovelhas do Senhor. Aqueles que são, ouvirão o chamado. Porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação. Então está muito claro porque Jesus deu a sua vida. Porque nós temos necessidade do seu amor, do seu perdão, da sua graça. E também está muito claro por quem Jesus deu a sua vida. Pelos seus eleitos, pelo seu povo. Agora eu convido você a dar um salto para que a gente possa ler o capítulo 15 do Evangelho de João, a partir do versículo 1 também, entender agora a beleza mais profunda do Evangelho de Deus. João, capítulo 15, versículo 1. Jesus ele começa a explicar sobre a sua relação com o Pai e também a nossa com eles. Ele diz assim, eu sou a videira verdadeira. Eu sou a planta fundamental da qual todos devem estar presos. Obrigado. E o meu pai é o lavrador. Ou seja, o pai é quem planta. Quando você lê o começo do Evangelho de João, o versículo mais famoso da Bíblia, João 3,16 diz assim, Deus enviou seu Filho, né? Para quê? Para que todo que nele creia não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou o mundo de tal maneira a ponto de fazer isso. O Pai, o lavrador, plantando a videira verdadeira. A sua encarnação, da qual João fala na sua carta. E o que é que Cristo diz? Versículo 2. Todo ramo que, estando em mim, ou seja, unido a Cristo, em comunhão verdadeira, todo ramo que, estando em Cristo, ou pelo menos tentando a comunhão verdadeira, não der fruto, o que acontece? Ele o corta. E todo que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Ou seja, o verdadeiro servo de Deus, que está em comunhão com o Senhor, porque anda na luz, ele deve produzir fruto. Frutos dignos de arrependimento. Deve produzir o fruto do Espírito, apresentando as suas virtudes. É evidente que o Evangelho, ele mexe com a nossa forma de viver. Aí Jesus diz, vocês já estão limpos por causa da palavra que lhes tenho falado. O poder da palavra, a importância da doutrina da qual João fala também. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. O que é isso? Comunhão, união.
a qual nós devemos ter com ele. Mas ele é luz. Como podemos fazer isso? Vivendo em santidade. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Vocês percebem? Como é que a gente pode produzir fruto, viver na luz, se a gente não buscar comunhão com Deus? Se nós estivermos unidos a Ele em oração, amando a sua palavra, amando a sua igreja, estando no meio do seu povo, buscando ativamente a sua glória. Isso é impossível. O ramo não pode produzir fruto de si mesmo. Quem dá o alimento, a seiva, é Cristo, a videira. Assim vocês não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Ele repete, eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim vocês não podem fazer nada. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. O que quer dizer isso? Que aquele que não estiver em Cristo, infelizmente, perecerá. Será condenado. Por outro lado, versículo 7, se permanecer em mim e, olha essa conjunção, como essas coisas são importantes, se permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhe será feito. É interessante, né? Então posso pedir qualquer coisa a Deus? Depende. Se você permanecer nele, você vai querer qualquer coisa? Se você amá-lo de verdade, você vai querer qualquer coisa? Se permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhe será feito. Nisto é glorificado o meu Pai, que vocês deem muito fruto. Olha, é para dar fruto, limpar. É para dar mais fruto e ser limpo novamente. E agora é para dar muito fruto. Há uma progressão na vida cristã. João vai falar dessa progressão. Quando ele diz assim, a verdadeira luz já brilha. Isso é a progressão do reino de Deus. De nós, como servos do Senhor. Nisto é glorificado o meu Pai. E nós devemos viver para a glória de Deus. E como é que glorificamos a Deus? Como é que vivemos na luz? Como é que temos união com Ele? Quando a gente dá muito fruto. E assim mostrarão que são meus discípulos. Como é que você mostra, não por vaidade, mas porque é sua obrigação, que você é um servo de Deus? Quando vocês dão fruto. Quando vocês vivem para a glória de Deus. Quando o pecado não enche mais os seus olhos. Quando você abandona o que é mal, para que Deus seja glorificado na sua renúncia. Quando você faz o que é bom, para que Deus seja glorificado nas suas ações. Como o Pai me amou, também eu amei vocês. Permaneçam no meu amor. Agora, observe o padrão de Cristo. Olha como ele revela o que une todas essas coisas, a cola perfeita. O amor. E esse amor é infinito, porque ele diz assim, como o Pai me amou, assim eu amo vocês. Se vocês guardarem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Ele mesmo deu exemplo de santidade, de servidão e de amor, para que a gente fosse, de fato, seus imitadores. Ele diz mais, versículo 11, tenho-lhes dito estas coisas, para que a minha alegria esteja em vocês, e a alegria de vocês seja completa. Alguns podem achar que o evangelho, a renúncia pelas coisas do pecado, gera tristeza e dor, né? É o contrário. Quando a gente vive para a glória de Deus, a gente faz isso de forma alegre, porque é muito bom servir ao Senhor. O que ganhamos é infinitamente maior do que a gente deixa. A alegria em nós é completa quando servimos a Cristo. Agora, eu peço que você atentamente observe os versículos 12 e 13. Ele diz, o meu mandamento é este, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei. Olha, novamente ele responde, ele repete esse padrão perfeito de amor. Amar uns aos outros como ele nos amou. E esses são os versículos lindos da Escritura. Ninguém tem amor maior do que este, de alguém dar a própria vida pelos seus amigos. Foi isso que Cristo fez por nós. Não só isso, mas o fato de ele nos considerar amigos já é a maior honra que um ser humano, pecador, pode ter nessa vida. É a maior graça que podemos receber.
Cristo nos chama de amigo e dá a sua vida por nós. Agora, qual o padrão dessa amizade? O que configura essa amizade? O que configura que estamos unidos de fato a Ele? A ponto de Ele dizer que morreu por nós e que somos de fato seus amigos. 14 diz: vocês são meus amigos, se fazem o que eu lhes ordeno. Já não chamo vocês de servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Mas tenho chamado vocês de amigos, porque tudo o que ouvi de meu pai, eu lhes dei a conhecer. O padrão dessa amizade é que a gente vive para a glória de Deus. Você é chamado para viver para a glória de Deus, para servi-lo, para ter um relacionamento pessoal e constante com o Senhor. O versículo 16 é fonte de grande bênção para nós, porque ele quebra com muitas doutrinas, teologias erradas que são propagadas por séculos aí afora. Eu não preciso nem entrar no debate. O texto é muito claro. Jesus diz: não foram vocês que me escolheram. Pelo contrário, eu os escolhi e os designei para que vão e deem frutos. Duas coisas. Ele nos chamou, ele nos salvou, ele nos fez amigos, ele morreu por nós, pelos seus escolhidos, pelos seus eleitos, e ele fez para que a nossa vida tenha uma serventia real. Não é só para a eternidade, mas é para que a gente sirva agora, para que vocês vão, para que eu vá, para que todos nós, a uma, sejamos úteis para que a gente dê fruto para a glória de Deus. Vão e deem fruto. Mas não é uma coisa pontual, a gente fez e acabou, fiz minha obrigação. Não. E o fruto de vocês permaneça, a fim de que tudo que pedirem ao Pai em meu nome, Ele lhes conceda. O que lhes ordeno é isto, que vocês amem uns aos outros. Como dar frutos? Amando verdadeiramente aos nossos irmãos. Esse texto é simplesmente lindo, ele é recheado de muitas verdades, obviamente. Não vou expor aqui todos os detalhes, porque falta tempo para nós. Então, João diz mais, na sua carta, né? Voltando para o versículo que estamos tratando. Aquilo que é verdadeiro nele e em vocês. Então nós devemos experimentar o amor nessas duas vias. Dele para nós, de nós para ele. O seu amor já é verdadeiro em nós. A gente deve exercê-lo agora. Ele diz mais, porque as trevas vão se dissipando e a verdadeira luz já brilha. O que isso quer dizer? Quer dizer que o reino de Deus chegou. Ainda que não plenamente, ainda que a gente ainda não esteja na eternidade com Cristo, desfrutando da sua glória, o seu reino já chegou. A gente já experimenta da sua luz no agora. Quando o seu povo vive na luz, quando o cristão verdadeiro ama de forma verdadeira, ama de forma sacrificial, se entrega, não necessariamente morrendo, mas de fato agindo em favor dos seus irmãos. Por mais que o mundo odeie o evangelho, a mensagem da cruz, quando virem o nosso bom proceder, eles saberão que Cristo já reina. E nós devemos proclamar a mensagem da cruz, não só com a boca, mas também com as nossas ações. Quanto mais amarmos os nossos irmãos, quanto mais amarmos ao Senhor, como a sua lei nos ordena, menos o pecado terá efeito sobre nós. E mais a sua mensagem se espalhará por toda a terra. Interessante. Porque a nossa cidade mesmo, tem várias igrejas evangélicas. As pessoas não estão nem aí para Cristo. Sabe por quê? Porque boa parte dos cristãos vive como se Cristo fosse uma programação de domingo. Isso não está presente na sua vida. Isso não está presente no nosso dia a dia. Se tivesse, o mundo não estaria assim. A nossa cidade seria de fato impactada pela mensagem do Evangelho. Como é um Evangelho só de teoria, o povo escarnece da palavra de Deus. Será que isso é possível? É? Quando nós estudamos grandes movimentos do povo de Deus, o movimento puritano, século XVII, XVIII, a gente vê como lugares foram impactados. A Suíça, após a reforma, foi impactada de tal forma que até hoje, quase 500 anos depois, ela apresenta frutos.
Quando o povo de Deus andar de forma amorosa como deve viver, certamente o povo vai experimentar a vontade de Deus, a palavra de Deus. E todos verão que Cristo reina e continuará reinando. Ou seja, se você diz que ama ser servo de Deus, evidentemente você deve andar na luz. Você deve refletir a luz de Cristo. E você fará isso quando verdadeiramente amar a Deus. Acima de tudo, colocando a sua lei, a sua palavra, a sua glória em primeiro lugar, do que o seu próprio ego. Quando você amar o seu irmão como a si mesmo. Você fará isso quando verdadeiramente você amar a Deus. Por que você deve fazer isso? Não é apenas porque é uma ordem de Deus, meu irmão. Não é apenas que tem uma lei dizendo assim, ame a Deus e pronto. É porque Cristo se entregou para morrer em seu lugar. É porque o seu amor infinito o entregou na cruz para morrer pelo seu pecado. Ainda que não houvesse nenhuma lei dizendo que você deve amá-lo, você devia fazer isso. Simplesmente pela gratidão eterna. Do que ele nos deu. Do que ele nos dá constantemente. Desde o respirar, levantar, a vida, com a própria salvação e eternidade que ele nos oferece. Agora, observe que triste verdade João nos apresenta no versículo 9 desse texto. E eu já estou caminhando para os momentos finais, tá, irmão? Quem diz estar na luz, mas odeia o seu irmão, está nas trevas até agora. Porque, obviamente, isso é incompatível com a mensagem do Evangelho, com a mensagem da cruz. O Deus que amou infinitamente e invadiu seu coração e o fez transbordar de amor. Se ele de fato fez isso, você não pode responder com ódio, com o padrão das trevas, mas da luz. Observe o contraste. Enquanto o amor combina com a luz, que leva a comunhão e unidade com o Senhor, o ódio combina com as trevas. De alguém que não conhece a Deus, que não está unido nem ao Pai nem ao Filho. Assim como quem diz que não tem pecado, que João chama de mentiroso, quem diz está na luz, mas odeia o seu irmão, não está na luz, é mentiroso também. Está nas trevas, como João diz. E o que significa estar nas trevas? A Isaías, capítulo 60, versículos 1 e 2, ele diz assim: levante-se, resplandeça, porque já vem a sua luz, e a glória do Senhor está raiando sobre você. Porque eis que as trevas cobrem a terra, e a escuridão envolve os povos. Mas sobre você aparece resplandecente o Senhor, e a sua glória já está brilhando sobre você. Olha como as trevas é o padrão mundano. É necessário que venha o Senhor e invada com a luz para iluminar o seu povo. Trevas é o estado natural do homem caído em seus pecados. É a oposição à luz amorosa e salvadora de Cristo. É a entrega à ética mundana e pecaminosa. Lembre-se, o pecado é a transgressão da lei. E a lei diz para você amar. Logo, o pecado é a essência do ódio. Esse é o estado de quem diz estar na luz, mas não ama o seu irmão, por quem Cristo morreu também. Coisa estranha. Odiar o irmão é a mesma coisa que desprezar a obra de Cristo. Se Cristo morreu por ele e o amou, como pode você odiá-lo? Quem despreza a obra de Cristo também não pode amá-lo. É incoerente, não faz sentido. Essa é a hora de confessar os seus pecados, é a hora de não permitir que o ódio invada seu coração, que esse seja o padrão da sua vida. Ande na luz, ame a ponto de se entregar pelo seu irmão, de dedicar o seu tempo, a sua vida para a glória de Deus, amando ativamente o seu próximo. João diz, quem ama o seu irmão permanece na luz e nele não há nenhum tropeço, porque esse é o padrão do reino de Deus, o padrão do amor. Esse é o grande chamado para exercitarmos o amor. Obviamente, amar aqui não é ter necessariamente afinidades pessoais. Não é isso, a gente sabe, mas vai muito além disso. É ativamente viver, se entregar, mesmo que não haja nenhuma afinidade. É o amor prático que glorifica a Deus com atos e palavras. Quem vive assim, essa entrega, entendendo que Deus merece a glória, até quando o nosso irmão é uma pessoa difícil de lidar, até terrível muitas vezes, esse está na luz, porque entende o amor de Cristo, porque foi invadido por esse amor e transborda desse amor.
João encerra, versículo 11. Mas quem odeia o seu irmão está nas trevas, anda nas trevas e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. João encerra esse parágrafo com verdades grandes e ao mesmo tempo prática para a nossa vida também. Quem odeia o seu irmão está nas trevas. Aí você começa a refletir. Será que eu odeio o meu irmão? Será que sua vida tem sido de amor ou de ódio na prática? Você não precisa dizer. Pense consigo mesmo e responda para o seu coração. Quem odeia seu irmão está nas trevas, é o que João disse. O que significa isso? É que ele está morto nos pecados. É que ele não experimentou o amor de Cristo de verdade. É que ele não foi alvo da misericórdia e nem pode exercê-la. Porque a misericórdia é a prática do amor. Ele está imerso numa nuvem espessa, densa de pecados. Ele é incapaz de fazer o bem. Interessante que algumas pessoas conseguem viver assim, até fazendo parte de uma igreja, tá? Não é ter um nome escrito no hall de membros que garante a luz, não. Ele diz mais, quem anda nas trevas não sabe para onde vai, porque o pecado é enganoso. O ódio é como se fosse um GPS desajustado, que você acha que está indo para um lugar e ele está levando para outro. E o motivo disso é o que João diz. É porque as trevas lhe cegaram os olhos. Quem vive no ódio não pode enxergar as verdades espirituais do reino de Deus. Quem vive nas trevas é carnal. Quem vive nas trevas tem os olhos maus, como os de Caim, que teve inveja do seu irmão quando servia a Deus. Quem vive nas trevas, movido pelo ódio, jamais poderá contemplar Deus. Porque ele habita em luz inacessível. Porque os seus olhos não podem contemplar o mal. E nem o mal contemplará ele. Deus é luz e nele não há treva nenhuma. Portanto, aquele que quer amar o Senhor, que quer viver para a glória de Deus, deve andar na luz, como ele andou. Como ele é luz. Esse é o chamado de João, para que a gente viva uma vida de santidade. Não só pessoal, né? Que é quando a gente larga aqueles pecados íntimos, pessoais nossos. Não. Mas é que você é chamado para amar ativamente o seu próximo. Amar ativamente os seus irmãos. Quando o povo de Deus exercer esse amor, aí finalmente haverá um grande avivamento na igreja. Avivamento não é arrepio, não é música alta. Avivamento é quando o povo de Deus servir ao Senhor com alegria e com fidelidade. Lembre-se o que Salomão escreve em Provérbios 6, 16 a 19, ele diz assim: 6 coisas o Senhor Deus odeia, e uma sétima sua alma detesta, abomina. Olhos cheios de orgulho, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, cobiça, mentira, assassinato, coração que faz planos perversos, a maldade, pés que se apressam para fazer o mal, testemunha falsa que profere mentira, e a sétima é dito que ele detesta, o que semeia discórdia entre os irmãos. Porque essa, certamente, não é a semente santa. É o joio no meio do trigo. É o lobo entre as ovelhas disfarçado. Se conhecemos de fato Deus, que é o próprio amor, a gente deve andar nos seus caminhos. Se formos alvos da sua misericórdia infinita, da sua graça, a gente deve andar como ele andou. O que Cristo fez, o seu amor na cruz, cada um dos seus pecados que você não merecia, pago. Quando você entende que para que isso fosse feito, o Pai precisou desamparar o Filho na cruz, para que você não fosse eternamente desamparado. Cristo ele estava na cruz sofrendo por amor pelos seus pecados. E você tem na cruz Deus olhando para Deus, o Filho para o Pai, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? O Pai desamparando o Filho. Sabe por quê? Porque esse era para ser o nosso estado. Essa era para ser a nossa condenação. Eternamente desamparado por Deus.
Foi necessário que Cristo substituísse a nossa pena. Que ele fosse desamparado por amor, para que você não fosse eternamente desamparado. Para que você pudesse estar aqui hoje orando, confiando que Deus ouve suas orações. Para que você pudesse dizer, eu tenho uma salvação eterna, eu vou viver com meu Senhor para sempre. Aí quando alguém perguntasse, o que é que você pode oferecer? Onde está o seu merecimento? Você vai dizer, nenhum, em lugar nenhum, não mereço nada. Tudo isso ele fez por amor. Como pode a gente reconhecer essa verdade? Como pode reconhecermos a verdade de que ele está consumado? Tudo pago. Está pago. Por amor. E eu viver num padrão de ódio. Sem entrega verdadeira. Cristo te amou infinitamente. Para que seu coração transbordasse amor. E você pudesse servi-lo. E sabe como é que você serve a Deus? Tem muitas maneiras. Mas a maneira que o cristão serve a Deus é quando ele ama o próximo. Quando ele ama a Deus acima de todas as coisas. Esse é o padrão de Deus. Amém. Amém. Alguém quer perguntar alguma coisa? Alguma passagem difícil, alguma inquietação, alguma dúvida? Esse é o momento que você pode fazer isso.